E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo bem mais rápido, então prometo que vou tentar deixar esse vídeo bem mais rápido. E a ideia desse vídeo é responder uma pergunta que é bem recorrente na minha área de comentários. A última quem fez foi o Silas, e é justamente como que a gente faz para ver as medidas na minha modelagem dentro do Blender. Já respondendo boa parte das dúvidas, não é um add-on, você não vai precisar instalar nada no seu Blender, nada externo. Essa é uma função nativa do Blender, já vem com o Blender nativamente, basta você ativar que você já pode utilizar de forma muito fácil. A única coisa que você tem que se preocupar é que tem alguns macetes para que você faça o uso correto dessa função, e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Algumas informações importantes que você precisa saber é que essa visualização da medida na parte da minha modelagem você só vai conseguir ver no modo de edição. Então no modo de objeto você não vai conseguir ver isso. Você tem outras formas de medir, mas só que é um jeito diferente. Por exemplo, eu tenho o meu cubo aqui. Eu consigo ver a medida do meu cubo, então tem as minhas dimensões, essas são as dimensões reais. Então o meu cubo tem 2 metros cúbicos, e se eu quisesse ver essa medida, eu poderia vir aqui na minha ferramenta de medir. Eu vou colocar aqui meu snap na vértice, para a gente conseguir grudar aqui na minha vértice. Vou pressionar o Ctrl e vou clicar aqui, ó. Ele me mostra que eu tenho exatamente 2 metros. Aqui, se eu entrar no modo de mover, na minha ferramenta de mover, ele já some. Então, por isso que é um pouquinho mais difícil você fazer dessa forma aqui. O legal dessa forma aqui é que você também consegue ver a distância entre objetos. Digamos que eu queira ver a distância desse objeto aqui para esse outro aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Só vou conferir aqui se ele está no lugar correto. E aqui eu tenho mais ou menos a dimensão, a distância de um objeto para outro, que é de 3,18 metros. Então eu sei que esse objeto aqui está a mais ou menos 3,18 metros desse outro. Não é exatamente essa medida, porque aí você teria que não fazer essa angulação aqui, ó, você teria que deixar mais perto aqui. E aqui a gente vê que tem mais ou menos 2,92 metros. E agora eu vou clicar no meu cubo, vou apertar Tab para entrar no modo de edição, e você não vê a princípio nenhuma medida. Eu vou cortar aqui o meu cubo no meio. Então, cortei o meu cubo aqui no meio, e agora a gente vai ativar as nossas medidas. Eu vim aqui no meu Overlay, Show Overlay, então mostrar o Overlay. Vou clicar aqui na setinha para baixo, e aqui eu vou ter uma aba de medidas. Em uma tradução livre dessa palavra aqui seria medição. Aqui você vai ter as medidas das minhas edges, então a distância das edges, o quão longa e quão curta as edges são. Então aqui a gente vê que desse ponto para esse ponto aqui tem 2 metros. Desse ponto para esse ponto aqui tem 2 metros. Já desse ponto aqui para cima tem 1 metro, porque a gente cortou esse cubo exatamente no meio. Então tem 1 metro para cá e 1 metro para cá. Isso é muito legal para você fazer medida de portas, que você tem que ter medidas exatas. Isso vai ajudar bastante a você visualizar e confirmar que aquela área esteja exatamente com a medida que você quer. E lembrando que essa medida só vai aparecer se você tiver com uma ou mais edges selecionadas. Se você tiver com apenas uma vértice, você não vai saber a medida. Ele precisa pelo menos de uma edge. No modo de seleção de edge também você vai conseguir ver com muito mais facilidade. Se você precisar movimentar isso daqui, ó, ele vai mostrar também para você, ó. Vou apertar G 2 vezes e ele já vai mostrar a medida que uma parte da minha edge tem e a outra parte também. Então, se eu quero que a parte de cima fique com 20 centímetros, eu posso focar somente na medida da parte de cima. E se eu quero que a medida da parte de baixo fique com algum valor específico, eu posso focar exatamente na parte de baixo. Então, facilita bastante a você fazer essa movimentação de forma muito mais dinâmica, que você já está vendo a medida ali na hora. Lembrando que isso não é tão preciso, você não vai ter uma precisão tão grande, porque até o ponto flutuante que você tem aqui é um pouco menor. Você não vai ter uma precisão muito grande. Isso daqui é muito mais aproximação, mas isso já ajuda bastante. Eu utilizo bastante isso daqui. Então, digamos que eu quero essa parte de baixo aqui com 1,50 m. Então, vou levantar, pronto. Estou com 1,50 m. Se eu clicar aqui, ó, tem 1,50 m. Agora, só para comparação, eu vou ver exatamente o valor, a distância dessa edge aqui. Para isso, eu vou apertar Shift D para a gente duplicar essa edge. E eu vou apertar P para a gente separar somente essa parte aqui, ó. Então, P, eu separei somente a edge.
E aqui a gente tem exatamente o valor. E ele ficou até que exato, 1,50 m exato. Aqui a gente conseguiu um valor exato, mas geralmente a gente não consegue um valor exato. Aqui a gente deu a sorte de conseguir. Lembrando que uma forma bem simples de você ter medidas cada vez mais precisas é, primeiro, você chegar o mais próximo possível da sua modelagem. Aqui você vai apertar o G, caso você queira mover. No caso eu quero mover aqui, ó, vou apertar G, Z, que é travada no eixo Z, e vou apertar a tecla Shift e pressionar ela enquanto eu estiver movimentando. Você vai ver que a precisão fica cada vez maior ao movimentar a minha modelagem, ao movimentar o meu ponto ali. Então é basicamente isso. Se eu também estiver no modo de seleção de faces, a gente vai conseguir ver as dimensões da minha face. A parte de cima da minha face tem 2 metros e as laterais tem 1,50 m. Outra coisa muito legal que você também pode ver aqui é a medida quadrada. Você também consegue ter a medida da área quadrada de uma face. Vou entrar aqui no modo de edição e aqui a gente tem a área de uma face. Aqui, por exemplo, a gente tem 4 metros quadrados. Se a gente fosse fazer isso manualmente, a gente teria que calcular 2 metros vezes 2 metros aqui do lado e a gente teria 4 metros quadrados. Mas aqui ele já dá automaticamente para a gente ver a medida da área quadrada aqui dessa minha face. Vou só tirar essa face daqui, vou duplicar ela, vou apertar P. E a gente vai fazer um experimento que eu nem sei o resultado ainda. Pronto, agora eu quero saber a medida quadrada disso daqui. Ele não vai dar especificamente, ele vai dar de face por face. Para você saber a área total, basta você somar, se eu não me engano, você tem que somar todas as áreas para você ver a área total dessa figura aqui. E agora a gente vai falar sobre a escala. Vamos dizer que eu vou agora utilizar uma escala de 2. Então o meu cubo está 2 vezes maior. Agora, se eu medir as minhas dimensões, ele ainda vai dar 2 metros. Mesmo o cubo estando com 4 metros de dimensão de cada lado. Mas aqui ele ainda dá 2 metros, porque ele leva em consideração a escala. Se a escala está em 2, o Blender identifica que esse objeto aqui está 2 vezes maior do que ele deveria estar. Então a gente vai resetar para ver a dimensão real do objeto. E por que existe essa diferença? Essa diferença é até que uma diferença compreensível, porque, por exemplo, digamos que a gente tem uma miniatura de um carro. A gente sabe que aquela miniatura ela tem uma fração da escala real daquele carro. Então a gente vai ter uma escala, uma escala desse carro. E o Blender também tenta acompanhar isso. E por isso você vai ter aqui o valor exato, levando em consideração a escala. Para a gente resetar, a gente aperta Ctrl A e pede para ele resetar a minha escala. Assim que eu pedir para resetar a escala, agora o Blender identificou que ele está na escala real, que é a 1 por 1. E a gente já vê as nossas dimensões corretas. Aqui 4 metros, 4 metros e 4 metros. 16 metros quadrados de área. Por isso que é muito importante que você sempre preste atenção na escala. Se você não está tendo o valor real, é porque provavelmente a sua escala não está resetada. E muitas vezes você, por não estar com a escala resetada, você pode colocar 2,10 metros numa porta e ela não ficar com 2,10 metros, porque a escala não está correta. E é sempre importante que você, assim que finalizar e entrar para o modo de objeto, vai lá e reseta a sua escala. Outra medida que você também pode colocar na sua modelagem é a medida de ângulo, que é essa daqui, ó, o ângulo da minha face. Se eu clicar aqui, ó, a gente tem 60 graus para todos os lados. Todos esses lados aqui tem 60 graus. Aqui, como esse triângulo tem todos os lados iguais, aqui tem 2 metros, 2 metros, 2 metros, e também a soma do triângulo dá 180 graus, então sempre que você tem um triângulo, a soma dos ângulos sempre dá 180, isso quer dizer que eu tenho um triângulo equilátero. E você também pode utilizar dessa artimanha dos ângulos aqui para fazer qualquer tipo de triângulo que você precise, se é escaleno, se é isósceles, se é o equilátero, ou se você não está querendo fazer um triângulo, mas quer ver a angulação de algum ponto, você pode ver a partir dessa função aqui, ó. Aqui você consegue ter essas medidas com muita facilidade. Só para a gente finalizar o vídeo aqui, a gente vai ver um exemplo real onde eu utilizei essa técnica aqui. Então eu tenho as minhas colunas e as minhas paredes isoladas. Se eu entrar aqui, ó, no modo de edição, você vê que já até está ativo, justamente porque eu utilizei ela aqui. Se eu for pegar a altura da minha janela, é a soma
de todas essas faces que estão selecionadas aqui. Mas o que eu mais me atentei nem foi tanto a altura, e sim que ele teria que ficar com 85 centímetros aqui na parte de cima e 90 aqui na parte de baixo. Isso que eu me atentei. Então eu estava preocupado em deixar 90 aqui e aqui em cima 85. E também essas medidas aqui são totalmente exatas. Aqui ó, 1,60 m, 1,60 m. Aqui também sobra exatamente a mesma medida. Justamente o que essa ferramenta conseguiu me proporcionar. Eu consegui ter essa exatidão e também de forma muito visual isso daqui. Lembrando que a escala sempre em 1. Aqui também a escala sempre em 1. Nunca esqueça da escala. Aqui eu queria também que a minha porta tivesse 2,20. Pronto, aqui tem 2,20. As minhas colunas, ela tem uma espessura, se eu não me engano, de 30 centímetros. Aqui, ó, 30 centímetros desse lado, 30 desse outro, 30 desse outro aqui, 30 desse outro. E a altura é relativa com a minha parede aqui. Então, essa daqui eu não me preocupei tanto. E sim, eu me preocupei mais com a espessura aqui na minha coluna, que tem que ter 30 centímetros. Então foi basicamente isso que essas dimensões conseguiu me proporcionar. Ficou muito mais dinâmico trabalhar com as medidas nesse projeto e muito mais visual. E é isso que é o ponto mais positivo desse tipo de técnica. O ponto negativo é que você vai sempre precisar ficar lembrando da minha escala, porque ela é relativa à escala do seu objeto. Se você não reseta a escala, a sua dimensão, a dimensão da sua medida ficará errada, porque ela está atrelada com a minha escala. Então sempre importante entender isso daí. Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou alguma dúvida sobre o Blender, deixa aqui embaixo, que é bem possível que eu leia os seus comentários e faça um vídeo especificamente respondendo a sua dúvida. Se você gosta dos vídeos do canal, considere se inscrever, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!